Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ei, Ábido, bom dia. Oi, Fernanda, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Ábido, como é que esse conflito, né, que não tem data para acabar no Oriente Médio, ele pode impactar a vida de todos nós capixabas? Ontem eu já trouxe um pouco da fotografia aqui do turismo, né? As pessoas que estão presas, a gente tem um grupo aí de pelo menos 21 capixabas dentro de um navio, eles estavam no porto de Dubai para um cruzeiro ali pela região e não conseguem deixar, né, o local por medidas de segurança e tudo mais. Vai impactar sem dúvida alguma, né, a questão do turismo de Dubai, as pessoas que vendem, né, esses pacotes de turismo para Dubai, mas existem possibilidades positivas também, não? Sem dúvida, Fernanda. Em que pese, é sempre bom dizer que a gente está falando de uma guerra, né, que é sempre um troço muito ruim, né, as mortes, a situação, por exemplo, dessas pessoas. Você imagina, o sujeito sai daqui, faz uma viagem dos sonhos para Dubai, Abu Dhabi, enfim, várias pessoas que estão lá e acontece o que acontece, né? Sim. O diálogo que não está acontecendo, porque toda vez que vai para a guerra é porque o diálogo se esgotou, pelo menos em teoria, né? Então, assim, em que pese tudo isso, você tem um cenário, Fernanda, com possibilidades, digamos, interessantes. Você, na abertura aí do quadro, falou, não tem data para acabar, né? Essa guerra, né? Então, assim, isso é um fator importante, porque os investidores, e aí trazendo para o meu quadro, para a minha área de cobertura, né, que é a economia, os negócios, os investidores, eles olham para isso, né? Eu estou investindo num lugar, se essa região, que é o caso, por exemplo, a guerra é no Irã, mas isso se espalhou ali pelo Oriente Médio, o pessoal que está em Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, aquela região toda está sofrendo. Então, assim, o investidor olha para isso, né? Então, assim, o Brasil, aí vamos trazer para a realidade brasileira. O Brasil, Fernando, está distante disso tudo. Concorda comigo? Sim. Eu estou falando geograficamente. E o que já é uma coisa importante, concorda? Aham. O Dubai diretamente não está ligado à guerra, mas acabou influenciado, né? Está sendo influenciado. Então, assim, o Brasil, acho que um fator importante é essa questão da distância geográfica do Brasil, né? Porque, poxa, se eu estou num lugar que eu posso fazer um investimento e não tenho o risco de repente, cair uma bomba aqui na minha cabeça, já é uma coisa importante, concorda comigo? Sim. Então, acho que esse é um ponto. Eu conversei com muitos empresários, alguns empresários, com investidores, enfim, especialistas, e eles falam muito disso, né? O mundo, ele está mais volátil, né? O mundo está mais bélico. Só a gente olhar a guerra que está acontecendo agora lá no Oriente Médio, temos a guerra da Ucrânia e outras tantas confusões aí mundo afora. Então, assim, o mundo está mais complicado. Então, o investidor, ele vai olhar assim, poxa, onde é que eu vou colocar meu dinheiro? Onde eu vou botar meu dinheiro? Tem possibilidade de surgir uma guerra de hoje para amanhã? Não é o caso aqui da América do Sul, não é o caso do Brasil. Então, isso é um fator positivo. Outro fator positivo, Fernanda, é o que os especialistas falam, que o Brasil é o good guy, é o bom rapaz, né? A tradução livre. Então, assim, o Brasil se relaciona bem com esses vários atores, né, no mundo. O Brasil se relaciona bem com os Estados Unidos, o Brasil se relaciona bem com a Europa, o Brasil se relaciona bem com a China, o Brasil se relaciona bem com a Índia. Então, assim, o Brasil se relaciona, o Brasil tem boas relações, por exemplo, no Oriente Médio. Então, o Brasil, ele conversa com todos esses atores. Isso também é um ativo importante. Isso não é uma questão importante frisar de governo, isso é uma questão de Estado. Historicamente, o Brasil tem essa postura. Então, isso é um outro fator importante. E aí, Fernanda, entrando mais nos negócios, tá todo mundo ouvindo falar agora do Estreito de Hormuz. Isso. Né? Inclusive os nossos conterrâneos capixabas que estão lá em Dubai estão com essa dificuldade, porque o navio precisa passar no chamado Estreito de Hormuz, que é por onde passa entre 20% e 25% da produção de petróleo, né, do planeta. Daí que a gente está vendo esse petróleo tão alto. Então, assim, o Estreito de Hormuz é um estreito, Fernando, de 30 quilômetros, são 6 quilômetros de canal, tá? E passa muita coisa por ali. E o Irã, que está no lado
oriental do estreito, ele diz que o estreito está fechado. Como ele é muito pequeno, ele é muito fácil de ser interrompido. Os Estados Unidos dizem que não, o estreito não está interrompido. Mas o sujeito que é o dono do navio, o armador, ele fala, poxa, eu vou passar por ali, vai que tá... O Irã disse que seriam incendiados os petroleiros que por ali passassem. Será que o dono do navio vai colocar o navio dele ali? Então você já tem uma insegurança. Então, Fernanda, então o navio de cruzeiro está enfrentando isso, e grande parte da cadeia de petróleo está enfrentando isso, porque a gigantesca parte do que é produzido ali na região do Oriente Médio, do chamado Golfo Pérsico, passa pelo Estreito de Hormuz. Então, o que a gente está vendo é o quê? Uma disparada do petróleo, né? E aí, o Brasil, que teve um crescimento muito forte na sua produção de petróleo nos últimos, vamos colocar, 10 anos, o Brasil produzia 1,5 milhão, 2 milhões de barris por dia há 10, 15 anos. Hoje o Brasil, Fernando, está batendo em 5 milhões de barris de petróleo por dia. É muita coisa. Então, assim, mais de metade disso é exportado, porque não tem consumo para isso internamente. Então, o Brasil está exportando aí algo perto de 2 milhões e meio de barris de petróleo por dia. Então, só para efeito de comparação, você sabe qual é a produção do Irã? Não. 3 milhões e 300, 3 milhões e 500 mil barris de petróleo por dia. Então, o Brasil surge como um local seguro para busca de energia. Olha que interessante, né? Por exemplo, você pega países como Japão, China, Índia, que não produzem petróleo, produzem, mas não na quantidade suficiente, eles vão ter que buscar novos fornecedores e seguros, porque você imagina, a guerra vai durar não sei quanto tempo, como você mesmo colocou aí. Como que a gente vai saber que hora que o Estreito de Hormuz vai estar aberto ou fechado? É claro que vai ter uma pressão enorme para que o Estreito fique aberto. Uhum. Mas você concorda que você tem um risco muito elevado? Sim. Então o japonês vai falar, poxa, eu preciso garantir meu fornecimento aqui. Eu passo a olhar naturalmente para o Brasil. Dessa quantidade enorme de exportação de petróleo que o Brasil está fazendo já há alguns anos, a China é a grande compradora. Então, assim, você pode passar a fornecer mais para a China, passar a fornecer mais para a Índia, pode passar a fornecer mais para o Japão. E isso, Fernanda, pode acelerar os investimentos em exploração e produção no Brasil, que já estão acelerados, tá? Mas isso pode aumentar. Aí você entra, Fernando, no Espírito Santo. O Espírito Santo, no ano passado, foi o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. Mais de 5%, 5,2% do petróleo produzido no Brasil é produzido aqui no Espírito Santo. Então, assim, se a gente entrar numa de acelerar os investimentos, o Espírito Santo pode se beneficiar disso. Então, esse é um ponto. Outro ponto importante, Fernando, é o seguinte: a Europa traz muito gás. Olha só, como é que a gente estava falando da questão da guerra, né? A Europa trazia muito gás da Rússia. Aí o que acontece com a Rússia? Começa a guerra na Ucrânia. Atrás de gás também. Para de comprar gás da Rússia. Aí o que a Europa faz? Passa a trazer gás de outro lugar. Da onde? Do Oriente Médio, que agora está em guerra. Ou seja, a Europa, que precisa de gás para manter a sua população no calor na época do inverno rigoroso. Aquecida. Aquecida. Então, assim, isso aí. Eu preciso de energia. Então, assim, um lugar que eu estou é a Rússia, está em guerra. Outro lugar que eu pego é o Oriente Médio, está em guerra. Opa, eu preciso pegar algum outro lugar. Quem que aparece? Opa, o Brasil. Claro, não é só o Brasil, os Estados Unidos também fornecem muito gás para a Europa, tá? Mas, assim, o Brasil pode surgir como esse fornecedor de gás. Ou, Fernanda, podemos ir além. Podemos fornecer, por exemplo, os pellets de madeira, sabe? Madeira de silvicultura, não é madeira de devastação. O Brasil pode fazer isso. O Brasil pode ser um fornecedor de hidrogênio verde para a Europa. Então, assim, o Brasil, Fernanda, olhando para o combustível fóssil, né? Que é o combustível, que é o gás, que é o petróleo, ou para o combustível limpo, onde que eu quero chegar, que o Brasil ele tem possibilidade nas duas áreas, né? A gente pode ser um produtor de energia limpa e fornecer para a Europa, né? Ou via madeira de silvicultura, com os pellets, né, de madeira de silvicultura, ou com gás, ou com hidrogênio verde, ou com gás natural, né?
e, se for o caso, com petróleo também. Então, isso é um troço importante para o Brasil. O Brasil precisa entender esse novo momento do mundo. Aí, Fernando, quando a gente olha para o agronegócio, o Irã, aquela região... Eu não vou falar só do Irã, não, porque aquela guerra está impactando todo o Oriente Médio. O Oriente Médio é um grande fornecedor de ureia, que é um insumo básico para fertilizantes. Então, isso para o agronegócio. O Brasil importa mais de 80% do fertilizante que ele usa aqui, né? O Brasil, que é um dos grandes produtores de alimentos do mundo. Então, isso é uma notícia ruim para o agronegócio. Provavelmente, com o alongamento dessa guerra, a gente já está vendo uma pressão nos preços de fertilizante, que é ruim para os produtores, né? Se alongar a guerra, é pior ainda. Então, essa é uma notícia que não é boa. Aliás, isso é uma fragilidade brasileira. A gente precisa, de alguma forma, produzir mais fertilizante aqui dentro. Ou a gente precisa de fornecedores mais seguros de fertilizante, tá? Então, esse é um ponto. Aí, Fernanda, mas aí vamos entrar mais um pouquinho. O Irã, o produto que o Irã mais importa do Brasil é milho. Por quê? Porque o Irã tem uma grande avicultura, é o quarto maior os iranianos, são o quarto maior avicultor da Ásia, ou seja, você tem uma avicultura importante lá no Irã. E aí, Fernanda, no curtíssimo prazo, essa guerra ela complica um pouco os avicultores brasileiros, entre eles os capixabas, né? A gente tem um parque produtor, né, granjeiro importante aqui no Espírito Santo. Por quê? Porque a gente exporta muito para o Oriente Médio, né? Então, assim, se você está com um problema de logística, isso é ruim para os nossos avicultores. Mas, Fernanda, se o quarto maior produtor de aves da Ásia, que é o Irã, pode estar entrando numa guerra longa, o parque avícola deles vai ter problema, concorda? Sim. Então, alguém vai ter que entregar esse ovo. Ovo e carne também, né? Então isso carne de frango, né? Isso pode ser uma oportunidade para os avicultores aqui do Brasil e do Espírito Santo. O Espírito Santo, ali nessa região de Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá, tem um parque avícola muito forte, muito preparado, tá? Então, assim, isso é uma outra coisa que o Espírito Santo pode estar atento. E aí, Fernando... Isso aí. E aí, já que você tocou nesse assunto avicultura, tem um investimento bilionário, não é mesmo? Que está sendo feito aqui? Exato. Olha como é que as coisas se conectam. Né? A Global Eggs, que era a antiga Granja Faria, né? Daquele bilionário brasileiro Ricardo Faria, ele comprou em 2023 a BL Ovos, que é uma grande produtora de ovo aqui de Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá, muita gente não sabe, é o município que mais produz ovo no Brasil, tá? Então, assim, a gente está falando de uma potência brasileira, que chama-se Santa Maria de Jetibá. Aliás, quem não conhece, dá uma chegada lá, porque chama atenção, tá? O parque produtivo, o agro de Santa Maria é um troço muito pujante. Ele comprou a BL Ovos em 2023. Sabe por quanto, Fernanda? 290 milhões de reais. Aí, bom, de 2023 para cá, ele já investiu mais 200 milhões de reais em aumento de produção, automação, essa coisa toda, produtividade. E ontem ele anunciou um aporte bilionário, $1 bilhão, mais de 5 bilhões de reais, feito por um fundo norte-americano, da Pincus. E o que significa isso, Fernanda? Eles estão querendo fazer expansão para o mundo todo, né? Hoje, você tem a Global Eggs, tem uma linha de produção nos Estados Unidos, tem linha de produção na América do Sul, muito forte aqui no Brasil, incluindo o Espírito Santo, e tem investimento na Europa. E eles querem expandir isso. Então, você veja, o que eu estou falando com você, é claro que quando o negócio foi fechado, foi anunciado ontem, mas é óbvio que eles não sabiam que essa guerra ia acontecer. Mas você veja como as coisas se conectam, né? É isso. Recebeu um investimento de $1 bilhão, uma empresa que tem forte presença aqui no Espírito Santo, né?
e com certeza estão olhando as oportunidades que vão se abrir, e entre elas está a possibilidade de ampliar a venda para o Oriente Médio e Ásia. Então, assim, Fernando, as coisas vão se conectando e os investidores, os empresários brasileiros precisam estar atentos, porque tem coisa boa, tem janela boa aí para a gente entrar. É isso, Abdo. Obrigada pela sua análise, viu? Que esse conflito termine o mais breve possível para a paz do mundo, tomara. né? Porque você tem pressão de petróleo. Aí isso que você falou, que para mim é o principal, mas você tem pressão de petróleo, pode ter pressão em cima da inflação, você tem outras questões. O meu olhar aqui foi um olhar mais de oportunidade. Isso. Mas você tem as coisas também que não são positivas, sem dúvida nenhuma. Te agradeço pela análise. Bom trabalho, hein? Falou, querido. Um beijo para você, um beijo para os ouvintes. Excelente semana para nós. Para você também.